Fala pessoal, iniciando aí mais um fechamento de mercado, hoje dia 7 de fevereiro, mais uma sexta-feira, fechando mais uma semana e vamos aí para as atualizações do dia. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo e caso goste do conteúdo, considere deixar o seu like porque ajuda o meu trabalho aqui desse lado. Beleza? Partindo para o gráfico então, tá pessoal? Um fechamento hoje não legal, tá? Fechamento não, né? Estou gravando aqui um pouco antes do fechamento, mas assim, já fica uma pulga atrás da orelha, né? A expectativa que ontem a gente comentou que era tentar armar o pivô, já tinha acionado o trade de compra na correção aqui, que quem tentou foi estopado. Mas esse fechamento abaixo desse fundo, olha, se o fechamento de hoje, na verdade, for abaixo desse fundo do 124, 570, fica feio, porque ele faz um pivôzinho de baixa, né? Olha, topo, topo, mais baixo, perde esse fundo. Cara, eu entendo que até aqui ainda dá para dar uma corrigida um pouco maior. Deixa eu ver aqui que ponto que é esse. Que seria o 123, 170. Começou a fechar abaixo disso, a expectativa é que pode voltar a tendência principal que é de baixa, tá? Porque ele perdendo força assim perto da linha de tendência de baixa, começa a ficar feio, né? Tava tentando armar o pivô de alto, hoje com um fechamento assim forte, perdendo fundo, já fica uma pulga atrás da orelha e também a questão de ter ativos aí hoje voltando a cair acima de 3,5% em média, tá? Então, e lá vamos nós, né? Difícil, pessoal. E alinhado com esse contexto, o dólar que a gente comentou que estava se aproximando de uma região importante de suporte, que era a faixa dos 5.750, alinhado com a média móvel de 200 do gráfico diário, ela começa a sinalizar a possibilidade da formação de um fundo. Tá? Mas assim, ainda é uma região de armadilha, porque o preço preso entre média móvel de 9 e entre média móvel de 200, porém aqui a zona de suporte é mais forte do que a resistência da média móvel de 9, até porque a tendência principal do dólar ainda é de alta, tá? Se a gente coloca aqui no semanal, no mensal ainda é uma tendência para cima, né? E chegou na média móvel de 9, média móvel de 50 e média móvel de 20 do gráfico mensal, que foi quando eu comentei com vocês algumas semanas atrás que essa seria a zona principal de suporte para o dólar. Tá? E hoje a gente já vê, diferentemente das últimas 3 semanas, eu diria, um volume comprador acima da média novamente. Então isso já coloca uma pulga atrás da orelha, porque geralmente dólar para cima, nossa bolsa para baixo. E a movimentação de hoje do nosso Ibovespa próximo de um nível de resistência já deixa aquela pulga atrás da orelha. Tá? A gente estava com a expectativa de movimento mais para cima, né, de uma recuperada, um respiro ainda mais para cima, mas com, né, o fechamento de hoje passa a ficar um pouco mais preocupante, tá? Que a gente pode retomar para a tendência principal, até porque ali é uma linha de tendência de baixa. Vamos ver, né? Vamos ver. Difícil, né? Quando a gente acha que vai, já coloca aquela pulga na orelha. Bom, partindo lá fora, deixa eu só trocar o gráfico aqui. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Tá. Deixa eu dar uma volta aqui. S&P, uma queda de 1% no dia de hoje. Não alterou absolutamente nada. Tá? Precisa romper os 6.130 para acionar um novo pivô de alta e ainda segue preso em congestão. O índice da Nasdaq também segue aqui ainda bem travado. Precisa romper lá em cima dos 20.245 para acionar um novo pivô de alta. Vamos dar uma olhada aqui no OBV. Opa, no OBV, ainda tá ok. O Brent, vamos ver se agora ele tenta formar um fundo nessa região. Olha que ele veio para fechar gap, né? Agora fechou gap. Vamos ver se ele romper a máxima daqui. Cadê? Se ele romper a máxima desse martelinho aqui, ó, vamos ver se ele tem a possibilidade aí de tentar jogar para cima, tá? Vamos ficar atento. Pode ser a formação de um fundo nessa região. Deixa eu só trocar esse estudo. Pronto, assim fica melhor. Minério de ferro, agora sim ele aciona o pivô. Tem que fechar assim no dia de hoje, olha, acima do 106,75, né? No 107 aqui ele confirma o pivôzinho de alta. Aí abre espaço para voltar a buscar ponto de resistência bem mais relevante lá em cima no 112, tá? Um alvo aí amplo pro minério de ferro, ok? DXY leve recuperada no dia de hoje, né? O que tudo parece, essa zona de suporte é uma zona bem importante, que é o 107. E contexto um pouco mais congestionado em fundo, né? Ele chegou a perder fundo, não foi para baixo. Chegou a tentar romper topo 2, 3 vezes, também não foi para cima. Formando um processo aí de congestão em topo, tá? Que a gente poderia tranquilamente marcar essa região aqui, olha.
uma correção em topo, né? Uma lateralização aqui em topo, ok? E a resistência fica lá no 110. O Nikkei segue lateral, DAX corrigindo, né? Mas ontem acionou um novo pivô de alta e cravando o nosso alvo nos 21.990. Agora o próximo alvo é 22.350. Hang Seng apontando para cima, né? Olha, o alvo lá nos 21.240. Linda movimentação do Hang Seng saindo de uma congestão. Bolsa da Rússia ainda não conseguiu acionar o pivô. Tá brigando, tá com cara de tentar acionar o pivô. Vamos ver na semana que vem. A expectativa maior é pro pivô. Já o Dow Jones, cara, essa queda de hoje também 1%, olha, se fecha assim ou mais para baixo, já fica um pouco mais feio, tá? Próximo aí de querer romper resistência, olha, perder força assim, né? Um volume abaixo da média, mas um volume ok. Vamos só ajustar aqui, ele não pode perder esse fundo. 43.950. É uma sexta-feira aí. Sim, pessoal. O ouro renovou máxima histórica hoje, 2.887, cravando o nosso alvo, né? Mas como eu disse, ele está esticado, veio de uma movimentação de linha reta, basicamente desde os 2.600 dólares, normal haver uma correção, seja ela lateral ou um pouquinho mais para baixo, quem sabe aí buscando média móvel D20, até legal para quem não conseguiu entrar, dando novas oportunidades na correção. Já a prata, uma correção também um pouco mais forte hoje, porque ele chega a romper topo e volta para fechar abaixo, que não é uma coisa legal. Eu sempre comento isso com vocês na questão do suporte, né? Aquela questão de rompe o suporte e volta a fechar acima. E agora a gente está vendo ao contrário, ele rompe topo, olha. Ele rompe topo e volta a fechar abaixo, o que não é tão interessante, dado que a gente tira o zoom. Isso aqui tudo é uma região de resistência muito importante, né? Então, seria legal eu começar a fechar aqui para cima e não já começar a falhar nessa primeira tentativa, tá? Cenário um pouco preocupante nessa sexta-feira, né? Parece que ninguém tá querendo dormir comprado em mercados normais, né? Vamos ver. Bitcoin segue corrigindo, não mudou nada. As cripto, pessoal, não vou perder muito tempo, não. Já estou atualizando as informações mais importantes lá no grupo, né, do Telegram durante o dia. Então, se você tiver interesse de entrar no grupo, participar, pode mandar mensagem também, eu respondo. Mas não conversa paralela sobre o grupo, mas eu vou atualizando ali o dia inteiro com informações e dados que eu vou buscando, tá? Que eu fico vendo e estudando aqui durante o dia inteiro. Então, vou sempre atualizando lá, final de semana, enfim. O link vai estar aqui na descrição ou me chamem lá no Instagram que eu mando para vocês. Suporte 90 mil dólares, resistência 109, não mudou nada. Ethereum sofrendo um pouco mais. Vamos ver onde está as médias. Ainda está longe, mas acionando aqui um pivôzinho de baixa, né, no diário. Olha. Não é um pivô bonito, que é um pivô afastado das médias, mas sugere possibilidade aí, de fato, do Ethereum buscar a região dos 2.100 dólares, tá? Haja paciência, hein, pessoal? Haja paciência. Esse é o contexto. Eu ainda sigo comprado, tá, pessoal? Sigo comprado, tá? Não vendi nada nos 4.000, não vendi nada nos 2.800, não vendi nada nos 2.600, não comprei aqui. Só continuo fazendo o meu DCA em Bitcoin e em Ethereum, tá? Independente do preço. Se cair lá embaixo, vou gostar mais dos 2.134. É claro que no curto prazo não é legal para a gente ficar vendo só o mercado cair, mas eu entendo ainda que isso é um processo de acumulação de alta para o médio prazo. Tá? Tudo isso, os dados eu mostro tudo lá no grupo, ok? Não vou ficar aqui refletindo novamente, tá? Mas ainda sigo comprador, apesar de entender dessa correção mais para baixo. Então, começo a me preocupar se de fato o Ethereum começar a fazer pivô de baixa, abaixo de 1.900, 1.800, aí já começa a ficar um pouco mais de olho, tá? Mas ainda sigo comprado, não mexi em zero na minha carteira, zero. Mas lembrando, né, pessoal, eu sou eu, cada um tem o seu objetivo, eu tenho meus objetivos pessoais, né? Cada um tem o seu objetivo, sabe para que precisa usar o dinheiro. Isso é só uma reflexão, tá? Quem comprou os altcoins aqui, olha, nessas regiões que a gente comentou durante a última movimentação de alta, cara, mantém. Se você colocou o dinheiro ali, como eu disse, né, não de uma só vez, e você ainda tem caixa para altcoins, oportunidade de terminar de montar as posições nas altcoins que vocês gostam. Se você já alocou, segura. Eu tenho altcoins e, cara, já vi subir 30%, 50%, não realizei nada. Tô vendo cair 30%, 50%, ainda mantenho na carteira. Como eu disse, tem 1 ano e meio que eu não faço nada na minha carteira no sentido de realizações, não faço nada. Ainda
mesma forma que eu falei para vocês, ainda estou trabalhando com a questão de ciclo, entendendo que 2025 ainda é um ano comprador, entendendo possibilidade de correções mais ampla, de talvez o Bitcoin ter marcado topo histórico no 109, pode ter marcado? Pode, é o mais provável? Na minha opinião, não. Tá? Na minha opinião, não. Então eu ainda entendo que o mercado tem mais algo para buscar para cima se tratando do Bitcoin. E aí as altcoins, algumas vão acompanhar, outras não. Por isso que eu sempre falo, o valor de investir em altcoin é o valor que você aceita perder 100%. Se você perder 100% daquele valor, não é um dinheiro que vai fazer falta ou que vai afetar a sua composição da carteira como um todo. Tá trabalhando no sentido de carteira e não olhando uma operação isolada. Tendo que em vista, sempre falei para vocês, Bitcoin e Ethereum, né, o Bitcoin é a maior parte, depois Ethereum, depois uma parte pequena para altcoins. Se for a zero, você assumiu esse risco antes. Caso não, mas numa out-season, essas moedas que têm um valor de mercado menor, são projetos menores, logo tem uma simetria maior, mas também tem um risco maior. Subindo, aquela a pequena parcela da carteira pode se tornar uma parte maior e aí você conseguir direcionar isso para ativos mais consolidados. Tá? Pelo menos esse é o jeito que eu trabalho a minha carteira pessoal e é o que eu trago para vocês, exatamente o que eu faço na minha, tá? Porque eu só sei fazer o que eu faço na minha, né? A VAX segue caindo, tem suporte nos 22, depois nos 19, depois nos 17. Inclusive a gente precisa marcar outra live de cripto, né, pessoal? Precisa marcar outra live pra gente bater um papo só sobre isso. Zona de suporte que a Ave busca é lá o 196, inclusive uma região bem compradora. Maker dá um pouco mais travado, mas aqui já ficou um pouco mais feio, porque ela perde o suporte dos 980. SNX também ainda cai forte, rompendo aqui a barreira de $1. Link perdendo zona de suporte também dos $19, agora começa a buscar a região dos 16,15. Ondo ainda se segurando bem, né? Ondo basicamente nem se mexeu no dia de hoje. Na verdade chegou a subir 9%, mas agora devolveu tudo também. Bom, voltando para a bolsa, as duas ações que melhor performou no dia de hoje, em sequência das duas piores performances. Depois a análise a pedido de vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela participação, tá, pessoal? Fico muito feliz em saber que eu estou conseguindo ajudar vocês. Valeu pelo feedback, pelas sugestões. E sobre o grupo de ações lá no Telegram, eu ainda não consegui criar ele para hoje. Mas no início da semana, já na segunda-feira, eu já deixo certo para vocês. Talvez se eu consiga deixar pronto amanhã, antes de subir o vídeo do nosso panorama semanal, que é o Radar de Swing Trade, onde eu trago análises mais completas pro decorrer da semana. Vou ver se eu já consigo fazer isso para amanhã cedo, e aí já deixo o link do grupo de ações aqui para a gente bater um papo só sobre análise técnica e estudo de ativos aí durante o dia. Beleza? Vou ver se eu já consigo deixar isso amanhã, mas para início da semana já é garantido, ok? Vou ver se eu consigo adiantar para amanhã. TOTS 3, uma alta hoje de 3%, tá? Olha lá o trade de correção que eu falo para vocês, ó. Veio até a 9, marcou a 9 aqui, ó, máxima compra, stop na mínima, tá? Deu entrada, boa movimentação. Aqui eu já não vejo mais nada para fazer, tá? Aqui já foi, aqui eu cantei a bola para vocês lá embaixo, né, olha. Tem nos vídeos aqui. Trade de entrada aqui, ó. Tinha divergência com stop de 7%, vou tentar trazer até aqui, né, ó, 31, deu 11%, subiu até mais. Bonito papel agora, tá? Vou começar a dar uma acompanhada. Eu tinha excluído da minha grade de cotação, mas adicionei de novo. E GTI 11, não vejo nada, apesar da alta do dia de hoje, ainda não vejo nada interessante, né? Já está se aproximando ali da linha de tendência de baixa de curto prazo, por enquanto não vejo mais nada para fazer. COSAN, olha lá, um dos papéis que, mesmo esticado no gráfico semanal, olha, isso significa muita fraqueza, tá, pessoal? Hoje sona mais um pivô de baixo, uma queda de 5,88, mais volume vendedor acima da média, tá de fato buscando o nosso alvo lá de médio prazo, que acabou sendo de curto prazo, né? Porque caiu em linha reta. Foi onde eu trouxe para vocês aqui, olha, o 6,70 e 6,26. Lembra que tem uma região de vazio gráfico aqui? Olha, eu tirei para não ficar tanta coisa no gráfico, mas tinha uma região de vazio gráfico desde quando ela perdeu o suporte dos 12,41, que foi tudo alertado e documentado para vocês aqui no canal também. Beleza? Rente 3 também hoje a movimentação feia, olha. Vamos ver no semanal. Acionando venda no semanal, olha. No último dia da semana acionou a venda da semana passada. Perdeu a mínima, veio até média móvel de 9. Não testou, né?
mas hoje ele aciona. Para quem tentou, ó, já estava com o gatilho aqui, venda foi acionada, stopzinho pode deixar na máxima dessa semana. Vamos ver se para a semana que vem não é um dos ativos que eu trago aqui sendo interessante, tá? Eu vou dar mais uma analisada com calma no final de semana. Brave 3, será que recupera? Cara, o papel ainda tá feio, tá? Não vejo sinal de recuperação no momento. Aqui ele fez, o cenário de Brave 3 é perfeito para a gente identificar o exemplo que eu trago para vocês de correção ampla. A tendência principal do papel é uma tendência de baixa, tá, pessoal? Esse movimento de alta, olha, que o papel puxou 68%, por incrível que pareça, foi dentro de uma movimentação de baixa. Esse aqui é um respiro maior que eu digo. Ele sai daqui do fundo do mercado depois da grande queda e ele vem buscar uma linha de tendência de baixa de médio, de curto, ou pode ser de curto prazo também. É exatamente o que está acontecendo com o Ibovespa. Por isso que eu disse sobre a preocupação do fechamento da Bolsa hoje, porque essa correção mais ampla que a gente estava imaginando, ela já aconteceu em certo pedaço na Ibovespa. Ele fez a correção, formação de fundo, a gente comentou de possibilidade de pivô, só que ele começou a fechar para baixo. Ou seja, aí já fica uma pulga atrás da orelha que ele pode voltar para a tendência principal, o que parece ser que está acontecendo com o Brave 3. Tá? Ele chega ali próximo da resistência, ó, tá vendo? A mesma coisa do Ibovespa, basicamente. Eita. Último movimento, ele tenta corrigir, deixa um baita de um candle bonito para tentação de armar fundo, para armar um pivô e começa a fechar abaixo desse fundo. Ó. E aí fica um cenário já um pouco mais complicado, né? Mas por enquanto ainda não vejo sinais de recuperação não, tá? Brisanet PM de 172. Vou olhar aqui pelo gráfico semanal, tá? Papel com valor nominal baixo. Cara, aqui não tem muito o que fazer, tá? Colocaria o stop na mínima dessa semana aqui, olha, 2,50. Já protegeria a sua posição que é no 1,72. Você pode fazer uma parcial aqui nos 2,70, tá? Não acharia loucura não, se for para curto prazo, ok? Se foi uma operação de curto prazo, você pegou no 1,72, já tá com um belo ganho, né? 1,72 foi aqui embaixo, ó. Será que tá certo esse preço? Deve ter comprado por aqui, ó. Caraca, se comprou aqui, tá segurando há muito tempo, né? O PM 1,72, se você me passou correto, tá com ganho de 56. Não sei se teve agrupamento ou não. Não tem nenhuma informação aqui das bolinhas no gráfico, então agora eu não sei. Cara, eu vou fazer uma parcial aqui, tá? O papel tá feio, tá fraco. Eu faria uma parcial para garantir 50% de ganho e colocaria um stop aqui, olha, 2,50, tá? Não vejo nada muito interessante no papel por enquanto, não. E se ele armar um pivôzinho aqui semana que vem romper 2,84, ele pode girar algo mais para cima. Mas pelo menos você faz uma parcial aqui, tira o seu risco da operação. Se ele continuar subindo, você conduz a operação já no ganho sem risco. E se ele volta a cair, você stop gain aqui nos 2,49, 2,50 e espera dar novas oportunidades de posicionamento. BRSR também, mesma situação, tá? Não acho que é um papel tão interessante, tá numa zona aqui de suporte, mas não demonstra muito sinal de recuperação. O gráfico mensal já está um pouco melhor na expectativa de tentar algo mais para cima, pelo menos para voltar aqui nos R$11 fazer um repique, mas no diário ainda demonstrando força, sem força na verdade. Ele precisa acionar um pivô aqui, olha, aí fica um pouco mais, cadê? Aqui, interessante, dos 10,56. 9,45 foi por aqui, vamos ver. Eu vou tratar como se fosse curto prazo, tá? Ó, já está com 9%. Sinceramente, num cenário feio e travado desse aqui, e a nossa bolsa com esse fechamento de hoje, eu faria uma parcial com 9%, tá? Colocaria no bolso aí 50% da posição, ajustaria o stop aqui para 9,80, tirando totalmente seu risco dessa operação, né? Embolsando aí 9% com 50% da posição. Nossa, e posição daqui, posição de lá, espero que não tenha ficado complicado, pelo amor de Deus, tá? Se não, você me mande mensagem lá no meu Instagram e eu respondo por lá. E papel fez pivô de alta, continuou subindo, você tem 50% da posição, você vai carregando, tá? É o que eu faria sim, tá? Não vejo muita coisa interessante para se tratar agora desse papel, não. Camil, tá, pessoal? Aqui a prestação de contas. Lembra o tradezinho de conta tendência que a gente marcou aqui, tentando trazer até a máxima da barra de exaustão? Finalizei hoje, tá? Pegou o stop, 7%. 7% de stop, ó. Deixa eu ver o que tá aqui, ó. 7% de stop, tá? E Camil, mesmo esticada, né? Ou seja, a mesma coisa de Cosan. Aqui tá bem mais esticado. Olha a distância da média móvel de 9, não consegue fazer o repique. Não consegue fazer o repique. E perdeu o mínimo histórico ainda. Tá bem feio, tá? Tá bem feio o papel, mas essa aqui estopou. Hash 11, PM de 51,26. Considerando o médio prazo, tá? O que eu faria para te deixar mais tranquilo?
Cara, eu faria uma parcial nesse preço que tá? Do 76,85. Faria uma saída parcial. Faria uma saída parcial. Por quê? A gente pode ter uma correção um pouco mais ampla. Já mostrei isso no gráfico do Bitcoin, por conta da distância da média móvel de 20 do gráfico mensal. Então, acredito que a gente pode ter uma correção mais para baixo, caso houver, e ainda está dentro do processo que, para mim, eu entendo ser normal, porque eu uso ali média móvel de 20 do mensal também como base da movimentação, e o preço do ativo real, que é o Bitcoin, está 46% distante dessa média. Então, eu acredito que a gente pode ter correções um pouco mais para baixo. Já venho falando isso, né? Se você fizer uma saída parcial aqui, olha, 77, você fica tranquilo. Por quê? Você vai embolsar, cadê? 51. Um baita de um ganho. Cadê? 51. Ó, o preço atual tá dando 52%. Num cenário para você ficar mais tranquilo, não se desesperar, 52% de ganho, ok? Se a gente considerar que ele pode voltar para essa zona de suporte aqui, olha, dos 68,70, que seria ele voltar a testar esse antigo topo aqui de resistência, que basicamente é o mesmo gráfico lá do ativo real, a gente tem um drawdown do preço atual de 11%. Tá? Então você tem a possibilidade de fazer uma saída parcial aqui. Então você vai colocar aí 50% de ganho com 50% da sua posição. E com 50% da sua posição, você ainda vai estar dentro do jogo. Entendendo que ele pode fazer uma correção aqui para baixo e tudo bem. Você realizou parte desse lucro, deixa em caixa. Ele fez essa correção, veio no 69 ou veio até mais abaixo, tranquilo. Quando ele começar a reagir no ativo original, no ativo real que é o Bitcoin, você aloca esse valor novamente. Essa questão de fazer a saída parcial agora, só para você não ver, caso aconteça ele fazendo uma correção mais ampla para baixo, você ficar aí agora, eu vendo tudo, não vendo, vai cair, não vai, não tenho mais caixa. Então, cara, realiza pelo menos 25% da sua posição de hash 11 com esse ganho de 50% e coloca no caixa. Caso houver a correção mais para baixo, depois que ele sinalizar um sinal de retomada de alta, você aloca esse valor novamente. Você ainda vai estar com o seu preço médio acima do preço de tela. Entendeu? E se ele fizer correção mais para baixo, vem aqui no 61,47, você tem um pouco ali de caixa para realocar nele novamente, trabalhando com o contexto ali de posição de médio prazo. Tá? É só para te dar um pouco mais de segurança. Beleza? Para você ficar tranquilo. E aí outra questão é você segurar, né? Se você está guardando para o médio prazo, aí depende muito do objetivo que você montou essa posição, você pode segurar e vai ter que entender que é o caso meu, inclusive, que eu comentei de cripto. Ele pode corrigir aqui, ó, 12%, você vai aguentar corrigir 12%? Vai ficar tranquilo com isso? Se ele vir até a média móvel de 200, 21%, você vai ficar tranquilo com isso ou não? Então é essa pergunta que tem que se fazer, tá? Essa pergunta tem que se fazer. Eu mesmo, como eu disse, ali tem cripto minha da minha carteira que eu já vi subir 80%, não fiz nada. Já vi a mesma que subiu 80%, devolver os 80% e eu não fazer nada. Caiu mais do que 80%, eu aloquei mais um pouquinho dentro dela, entendendo que eu posso perder todo aquele valor. Então, assim, eu vou montando posição, tá? Depende muito, tá, pessoal? Principalmente cripto, por conta de volatilidade. Então tem que ter apetite a risco, depende do seu objetivo, mas enfim, eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, entra no grupo lá do Telegram, me manda uma mensagem por lá. A gente conversa, fala sobre análise, enfim, mostro tudo lá, a gente bate esse papo lá também. Beleza? Mas é isso que eu tenho para dizer. CBAV3 pivotou. Essa aqui foi uma das poucas, né, que andou mesmo com o mercado ruim hoje. A gente cantou a bola aqui embaixo de trade de contratendência, quem pegou se deu bem, ó. Deu um stop de 6, ela chegou a puxar aí 10%, deu para fazer uma parcial e o papel aí chegou a puxar 17%. Se eu tivesse posicionado para curto prazo, eu já teria colocado no bolso nessa última puxada aqui. E colocado 15, 17% no bolso, tendo em vista que o contexto é de curto prazo, tá? Mas bem bonito o papel, só que tá no meio aqui, olha, dessa última movimentação de baixa forte, né? E tá dentro de uma congestão maior, olha. Então ele pode querer voltar para a tendência principal, ou se ele arma o pivô aqui acima do 5,62, abre espaço para buscar 6,23, tá? É isso que eu tenho aí para CBAV3. Quem está comprado aqui embaixo ainda mantém, ajusta o stop aqui para o 5,15,
ou aqui embaixo nos R$ 5 e tenta carregar o resto, se for o caso, para 6,22. Beleza? Não vou me estender muito por aqui, já acabei passando aí do horário de hoje. Amanhã eu volto aqui com mais vídeo, um pouco mais robusto, mais detalhado para vocês, contando aí as novidades e as oportunidades da semana que vem. Beleza? Um abração e até o próximo vídeo. E não esqueçam, fiquem com Deus.